Olá para vocês que estão aqui ouvindo esse devocional, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a audiência de vocês, principalmente aqueles que estão ligadinhos aí na Rádio Vida Útil, que nasceu tem 1 mês e graças a Deus está tendo bastante acesso, as pessoas estão gostando de entrar e aprender a palavra de Deus. O meu compromisso quando eu tive a ideia de implantar a rádio é que as pessoas ao entrarem ouvissem coisas que realmente as ajudassem com a palavra de Deus. E também nós temos louvores, podcasts, debates que ajudam você a colocar mais na sua bagagem de conhecimento aquilo que nós precisamos, principalmente nos dias de muito conhecimento que nós estamos vivendo, onde o conhecimento está ali, acesso a um clique, e as pessoas pesquisam e já veem se aquilo realmente se condiz com as Escrituras. Então, nesse devocional eu quero abordar um tema. Você talvez tenha crido em Jesus errado. Isso mesmo. Muitas pessoas que eu encontro e eu começo a perguntar a respeito de Jesus, muitas delas não têm uma resposta definitiva de quem realmente é Jesus Cristo. E eu quero começar lendo um capítulo da Bíblia que está em João, no capítulo 7, no versículo de número 38, que o próprio Jesus diz assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa declaração de Jesus é muito importante, uma vez que ele diz que aqueles que crescem nele deveria ser segundo as Escrituras. A maneira como nós percebemos Cristo, a maneira como nós o conhecemos, tem que estar embasado, fundamentado na palavra de Deus. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas existem muitos problemas, principalmente de heresias acerca do próprio Cristo, quando nós não damos importância a essa afirmação de Jesus. Eu vejo muita gente dizendo que você precisa crer em Jesus, mas em meio a tantos Jesuses que são apresentados, qual Jesus você resolveu crer? Ou qual Jesus lhe foi apresentado? Quando Jesus diz que tem que ser segundo as Escrituras, é para que a pessoa realmente veja todo o Antigo Testamento e aquilo que era sombra acerca de Jesus. Por exemplo, quando fala do cordeiro que era imolado pelo pecado do pecador, quando fala do sacerdócio, quando fala dos reis, quando fala de várias teofanias, de aparições que houve lá no Antigo Testamento, que são tipos de Cristo. Então, quando nós vemos analisando a questão do tabernáculo, das cores, do caminho que existia no tabernáculo e as afirmações concretas com que Cristo fala no Novo Testamento, fazendo uma junção daquilo que era sombra com aquilo que veio a se concretizar na pessoa dele, então nós estamos crendo em Jesus conforme as Escrituras. Talvez você encontre pessoas como os testemunhos de Jeová que não creem, por exemplo, que Jesus é Deus. Uma vez que você não crê que Jesus é Deus, você tem sérios problemas. Você acaba vivendo uma heresia, porque Jesus Cristo é Deus e só Ele tem poder para perdoar pecados. Jesus, Ele perdoou o pecado de pessoas. Ele se afirmou seu próprio Deus quando disse: eu sou, antes de Abraão. Isso causou espanto para as pessoas religiosas da época dele, os fariseus, por exemplo, mas ele estava afirmando segundo as Escrituras que ele era Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você não crê em Jesus segundo as Escrituras, eu pergunto a você, como você tem se relacionado com Jesus? Como você se relaciona com alguém que você não conhece? Pasmem, mas muitas pessoas, se você perguntar quem é Jesus, talvez elas te deem respostas bem vagas e não concretas segundo as Escrituras de quem verdadeiramente é o Filho de Deus. O próprio Jesus teve essa preocupação quando ele falou para os discípulos, ele perguntou para os discípulos, indagando-os. Ele disse: o que os homens dizem ser o Filho do Homem?
O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E as respostas foram vagas. Uns disseram, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é Jeremias, ou o próprio João Batista que ressuscitou. E Jesus disse, e vocês o que responderam? E vós o que diz seu filho do homem? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele teve ali uma revelação para salvar aquela explicação sobre quem era Deus. O próprio Deus, o Espírito Santo, interveio ali para poder os discípulos não ficarem sem resposta. Mas se o próprio Cristo se perguntou, se o próprio Cristo indagou os discípulos a respeito de quem os homens estavam dizendo que ele era, é porque existem implicações sobre isso. Você conhecer a Jesus, não o Jesus que muita gente se relaciona com o Jesus histórico. Muita gente se relaciona com o Jesus, como por exemplo os adventistas, os testemunhos de Jeová, se relaciona com Jesus como se ele fosse o arcanjo Miguel e não o próprio Deus. Você já pensou você passar por essa vida dizendo ser cristão, servindo a Cristo, e na verdade você está crendo nele de forma errada? Porque quando nós vamos ler as Escrituras, normalmente nós levamos para ela as nossas experiências, nós levamos para ela muito da nossa natureza caída, e nós não queremos aceitar o que está aqui dentro das Escrituras. E o que acontece? A nossa própria carne vai moldando um Jesus segundo o nosso bel prazer, segundo as nossas afeições, segundo as nossas emoções, daquilo que nós tiramos ou de um filme, ou de alguém que um dia bateu na porta da sua casa e lhe apresentou um Jesus de um conceito errado, herético. Você precisa entender que Jesus Cristo é Deus, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode nos salvar. Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Imagina você não conhecer a Jesus, não saber os 3 ofícios que ele tem: sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, aquele que se entrega em sacrifício pelos nossos pecados. Como profeta, aquele que aponta os nossos pecados, no sentido de dizer, vocês são pecadores e precisam de salvação. Ele trouxe uma mensagem que nos alerta contra uma condenação. É a voz de Deus condenando, denunciando todos os nossos pecados. Rei significa que ele veio estabelecer um reino. Jesus Cristo é o rei desse reino que foi estabelecido por ele mesmo. Imagina você se relacionar com Cristo, que você não pensa o significado dele ter sido vicário. Ele fez uma obra vicária na cruz, ou seja, fazendo a substituição pelos nossos pecados. O castigo que você merecia, Jesus Cristo recebeu no próprio corpo. Imagina como que as pessoas podem viver. Olha as implicações que tem de você viver com um Cristo que não é segundo as Escrituras. Por exemplo, como você adora um anjo, se você acha que Jesus Cristo é um anjo apenas? Como você pede perdão dos seus pecados a Cristo, se você não crê que Ele é Deus, se só Ele pode perdoar os pecados? Eu encontro muita gente com conceitos erradíssimos a respeito de Jesus. E pasmem, tem pessoas que acham que Jesus é um extraterrestre. Para os muçulmanos, Jesus foi apenas um profeta. Para muitos arqueólogos, Jesus foi um homem comum que esteve aqui, pregou uma mensagem de sabedoria e depois morreu. E simplesmente não voltou mais. Nós precisamos crer em Jesus conforme as Escrituras. Se você não conhece a Jesus, não sabe defini-lo conforme as Escrituras, você está vivendo um problema sério. É no mínimo uma negligência religiosa, por exemplo, você orar a Deus e não selar sua oração em nome de Jesus. Pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Pedir uma cura para um enfermo em nome de Jesus. Esse nome é poderoso, é o nome do Filho de Deus. E muitas pessoas, aos